Backrooms é mais um daqueles filmes com orçamento baixo e qualidade alta. A gente tá falando aqui de 10 milhões de dólares que no seu primeiro final de semana já passou de 100, enquanto que outros filmes em cartaz que tiveram um orçamento altíssimo fracassaram nas bilheterias pela qualidade baixa. Mandalorian em Grogu, por exemplo, custou quase 165 milhões e mal chegou a 100 no primeiro final de semana. E o motivo é que as bilheterias estão sendo dominadas por dois filmes de terror. E detalhe, foram feitos por youtubers. Obsessão foi um filme com ótimas atuações e uma boa história, que dá ao público bastante coisa pra pensar depois que acaba. E agora é a vez de Backrooms. E olha que essa história toda começou como um meme na internet e chegou humilhando a Disney com Star Wars. Esse filme é baseado em uma antiga creepypasta famosa e foi dirigido pelo youtuber de 20 anos, Kane Parsons. Backrooms se passa no início dos anos 1990 e acompanha Clark, um alcoólatra depressivo e divorciado que é proprietário de uma loja de imóveis e trabalha muito para manter seu negócio funcionando. E numa noite ele vai investigar uns problemas elétricos esquisitos no porão. E ele atravessa uma das paredes sem querer e pronto, acaba entrando nos chamados Backrooms. Mas o que é isso de Backrooms? É uma dimensão alternativa toda estranha e cheia de labirinto infinito, repleto de sala e corredor com objetos aleatórios e móveis. E tudo é praticamente da mesma cor, um tom amarelado, pastelão, e é iluminado pelas mesmas luzes fluorescentes. Lembra bastante os estilos daqueles escritórios antigos da época do teu vô. E lá também é um lugar que a física não existe mais, tá? E a primeira lei de Newton literalmente foi pro caralho, porque dois objetos facilmente ocupam o mesmo espaço. E depois de ver o lugar e dar uma voltinha, o Clark percebe que não tá sozinho em volta. O problema é que o homem quer entender o que é esse lugar e recruta dois funcionários para ajudar a documentar tudo com uma câmera. E é lógico que dá merda. Depois, Mary, terapeuta de Clark, vai até a loja porque recebeu uma mensagem bizarra dele em sua secretária eletrônica. E não demora muito, ela vai parar nos Backrooms também. E é impossível falar de Backrooms sem falar da sua maior qualidade, a atmosfera. A creepypasta original dos Backrooms era o exemplo perfeito de um lugar que parece normal com objetos normais do nosso mundo, mas que transmite uma sensação de estranheza o tempo todo. E você sente isso, mas não consegue saber exatamente o motivo. E justamente por não conseguir identificar o problema, a sensação de incômodo fica bem forte. O filme consegue pegar essa essência dos Backrooms originais, que é uma mistura de sala, corredores e diferentes níveis que não seguem qualquer padrão lógico e parecem ser infinitos. E na teoria, os diferentes níveis de Backrooms vão escalonando a bizarrice, a dificuldade e as criaturas macabras que vivem nessa dimensão. Cara, e tudo nessas salas é pintado exatamente da mesma cor. E a iluminação é exatamente igual. E que, convenhamos, traz uma experiência totalmente nova pra gente. Porque em vez de porões escuros, florestas ou mansões mal assombradas, os Backrooms apresentam um ambiente claro, vazio e comum. O medo que eles provocam é diferente. É como se fosse os filmes de tubarão clássico. Você sabe que tem alguma coisa ali, mas não sabe dizer exatamente o que tem e quando vai encontrar ou vai aparecer. E aqui funciona por causa da paranoia de imaginar que talvez exista algo ali com você. Uma figura que aparece ali do nada, um som que vem do fundo lá das profundezas do labirinto, alguma coisa que fica escondido num cantinho e que você viu, mas não tem certeza que viu. E o mais legal é que os Backrooms foi produzido principalmente com cenários físicos reais, usando quase nada de CGI. O CGI foi guardado mais pro finalzinho ali. E quando você tem filmes que usam mais efeitos práticos que CGI, a forma que você entra nesse universo da história que está sendo contada é mais profunda, porque traz a sensação de realidade. As coisas que a gente está vendo ali estão ali. E gradualmente as sensações que o filme quer passar vão crescendo à medida que esse lugar é construído. A atenção chega devagar quando Clark passa de uma sala para outra, fascinado e confuso com o que encontra. E muito do Clark querer entender essa doideira toda e ficar fascinado por lá é porque ele é arquiteto. E tudo que ele vê lá não faz o menor sentido com nada que ele sabe. E conforme a trama avança, ele se torna cada vez mais obcecado pela ideia de explorar e entender esse lugar. É a história de um homem racional tentando confrontar algo que desafia completamente a racionalidade e no final sendo destruído por isso. E seu contraponto é a Mary, a psiquiatra que tenta ajudá-lo a lidar com um divórcio complicado, seus problemas com álcool e depressão, além da sua relutância em aceitar a própria responsabilidade por parte da situação.
Porém, a gente descobre mais tarde que Mary também tem seus próprios problemas, que se conectam de maneira bastante interessante ao conceito dos backrooms. E falando em conceito, que é uma ideia de algo, o roteirista interpretou os backrooms de um jeito que esse complexo absorve as memórias das pessoas que entram ali e a partir disso criam essas salas, que a princípio são idênticas ao lugar real, mas com o tempo os detalhes vão se perdendo e por isso algumas salas são bem distorcidas da realidade. E pode ser uma ideia um pouco diferente do que alguns fãs mais antigos da creepypasta imaginam, principalmente quanto aos monstros, que nos materiais presentes até o momento eram completamente diferentes. E se você já jogou jogos como Silent Hill, Alan Wake, The Evil Within, onde os monstros e até mesmo a cidade se moldam ao estado mental dos personagens, vai ter uma boa ideia do que Backrooms tenta fazer. E filmes de terror costumam ter dificuldade para manter a atenção no ato final, quando as respostas passam a ter prioridade sobre o mistério e a construção gradual da narrativa. E até certo ponto, Backrooms sofre do mesmo problema. E não chega a ser ruim não, mas depois de toda a preparação e da tensão que foram construídas cuidadosamente, o final acaba se resumindo ao protagonista sendo perseguido por um monstro dentro de um labirinto. E não tem nada complexo nisso, mas a sensação que deixa é que foi uma oportunidade perdida de fazer algo mais interessante. Futuramente, quem sabe, eles não abordam melhor os monstros desse lugar como uma sequência. Mesmo assim, Backrooms e Obsessão representam exatamente o tipo de filme que as produtoras deveriam fazer mais. Projetos interessantes, ousados e artisticamente ambiciosos, criados por pessoas apaixonadas que dependem de boas ideias e de uma produção enxuta e eficiente, em vez de orçamentos absurdos e aquele excesso de publicidade para vender ingresso. O entusiasmo em assistir esse filme é muito natural. As próprias pessoas estão divulgando uma para as outras. E como dizem por aí, não tem nada que supere o boca a boca.